Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias. Em 2 Timóteo, capítulo de número 4. 2 Timóteo 4. Aleluia. Graças a Deus. Capítulo número 4, a partir do verso de número 1. Nós vamos estar trabalhando hoje dentro deste capítulo de número 4 de 2 Timóteo. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo de número 4, a partir do verso de número 1. Todos vamos encontrar. Ajuda a irmã Maldeci, que está procurando. Pode haver um pouco de diferença na tradução, mas eu vou estar citando versículo por versículo para você possa acompanhar Graças a Deus. Ganhamos então, diz assim: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra, verso 2, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte, com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas. Mas você, o verso 5, mas você seja sábio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Quando a mim já estou sendo oferecido por libações, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém? É o verso número 7. Querido Deus e eterno Pai, estamos diante da Tua palavra, Deus, a qual, Senhor, é a verdade que liberta, tem o poder, Senhor, de nos dar vida e vida em abundância. Pai, assim nós te pedimos, ministra ao meu coração a Tua palavra, para que eu possa ministrar ao coração da Tua igreja. Continue falando conosco em todo o tempo. Assim te peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus. Podeis tomar assento. Nós estamos diante de uma palavra que é
requer bastante diligência para nós entendermos, pois o apóstolo Paulo, ele traz esta recomendação a Timóteo, a instruir a igreja do Senhor Jesus por meio da doutrina, da sã doutrina, a qual ele foi um dos fundadores. E nós vemos que a recomendação de Paulo aqui a Timóteo é que ele insista, no ensinamento da palavra do Senhor para com os irmãos, na doutrina, que ele perseverasse, que ele não desanimasse diante deste ministério, pois a vida de um obreiro, a vida de um homem que está na responsabilidade de anunciar esta palavra, ela é muito instigada no serviço prestado ao Senhor, porque há uma responsabilidade muito grande ao transmitir algo de Deus para a sua igreja. Não é uma coisa tão simples, pois estamos lidando com almas aonde Satanás cerca todos os dias de um lado e de outro para levar para o abismo. Pois o Senhor Jesus diz na sua palavra que ele já foi julgado, e por ele ser julgado, ele não quer ir para o abismo, para o lago de fogo, sozinho. E ele tem armado as suas astúcias, os seus laços, pois ele é mestre em armar cilada. Paulo, quando ele escreve nas cartas aos Efésios, no capítulo número 6, do verso 10 a seguir, nós vemos ele dizendo que nós não temos que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra as astúcias e ciladas do diabo. E aí ele manda nós nos revestir de todas as armaduras de Deus para poder resistir nos dias maus. Estas são as recomendações de Paulo como doutrinador para a igreja de Cristo, como servo amado de Deus, que teve uma vida de responsabilidade no ministério a qual o Senhor colocara nas suas mãos. Por isso ele disse: cabe sobre os meus ombros, pesa sobre os meus ombros a responsabilidade de anunciar este evangelho. Não é uma coisa tão simples, não é carregar a Bíblia, é a responsabilidade de aplicar ela como é devido, e ao mesmo tempo de seguir. Aleluia. Porque não é o bastante aplicar esta palavra às pessoas e não levar a sério, não seguir, apenas colocar a responsabilidade em vida de pessoas e não ser responsável por esta palavra. Então Paulo diz que pesava sobre os seus ombros a responsabilidade de anunciar, porque primeiro ele levava a sério os ensinamentos do Senhor Jesus. E antes dele ser morto por causa do Evangelho de Cristo, ele traz esta informação para Timóteo, esta recomendação, melhor dizendo, a respeito da sã doutrina, da aplicação que deveria ser feita para que as pessoas se mantessem de pé nos ensinamentos do Senhor. Pois ele diz aqui que chegaria um tempo, porque virá tempos que as pessoas, ele estava falando ali no tempo presente e também já no futuro. Ele diz: porque virão tempos que não suportarão a sã doutrina, mas se rodearão de mestres, segundo as suas fábulas, segundo aquilo que as pessoas querem ouvir, e não aquilo que Deus está falando aos ouvidos das pessoas. Porque sempre as pessoas tiveram uma tendência, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa, e a Bíblia sempre ela vai nos repreender dentro deste assunto, sempre nos corrigir,
sempre está batendo de frente com a nossa conduta pecaminosa. E tanto é que nós vemos que o Senhor Jesus, quando Ele envia, os seus discípulos para pregar o Evangelho, Ele já deixou bem claro que eles seriam odiados por causa desta palavra. Ele disse: porque primeiro me odiaram. E Ele disse: o servo não é melhor do que o seu senhor. Se primeiro odiaram a mim, também vai odiar vocês. Então Ele já deixou bem claro. E Paulo, ele vai dizer que estava sendo oferecido por libações, nesse serviço. Então a vida de um obreiro no ministério da palavra, ela não é tão fácil, porque o obreiro ele tem a incumbência de trazer o evangelho genuíno de Jesus Cristo para as pessoas. E há coisas na Bíblia que a gente está ministrando que as pessoas não querem aceitar como a Bíblia fala, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E quando se fala da ética cristã, da ética de Cristo, é algo muito real para cada um de nós, porque o Senhor, Ele requer uns requisitos na vida da sua igreja, porque Ele está falando de santidade para morar no céu. E para sermos santos, precisamos se adequar aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Então aqui Paulo, ele vai trazer para nós outros, através dessa mesma informação que ele passou para Timóteo: depois virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, com que sentindo coceira nos ouvidos. Então não é algo muito importante falar sobre doutrina de Cristo para muitas pessoas, porque as pessoas querem aquilo que cabe dentro do seu querer, que vá de encontro ao seu ego. E a Bíblia, ela é bem categórica, que o Senhor Jesus, Ele diz que nós teremos que ser santos, porque Ele é santo. Ele diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo porque eu sou santo. Essa palavra sede santo, muitas pessoas acham que é algo muito difícil de ser seguido. Mas a palavra santo é ser separado. Assim como Deus se separou das impurezas, das coisas que são ruins, que não são coisas que agradam a Ele, Ele quer que nós também fugimos dessas coisas. Então Ele diz: sede santo porque eu sou santo. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então esta palavra, fábulas profanas, é algo que as pessoas não queriam ouvir, pois a vida do obreiro, ela é uma vida não de luxo, mas sim uma vida de renúncia, assim como a vida da igreja, que requer um princípio de santidade com o nosso Deus. Então a vida do obreiro não é uma vida de luxo, não é uma vida muito abrangente no sistema a qual o mundo rege aí fora. É uma vida de renúncia. Não temos muito tempo para as coisas terrenas, pois a Bíblia, ela é bem clara em dizer que se já ressuscitaste com Cristo, buscai ou pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Esta é uma verdade que o Senhor traz para nós. Todos nós que fomos para Cristo, que temos o conhecimento desta verdade, sabemos que nós temos que trabalhar
numa direção só. Nós trabalhamos no nosso trabalho secular, na vida secular, mas nós temos uma direção a ser seguida, que é a direção que vai em rumo às mansões celestiais. Nós não devemos se apegar às coisas terrenas, e sim às coisas espirituais. O verso de número 3, pois virão tempos, pois virá um tempo, uma vez que Paulo instrui Timóteo em como responder quando essas coisas acontecerem. Fica claro que ele não está apresentando referência a um momento futuro, distante, um momento futuro distante, mas também há uma situação que eles previa que Timóteo enfrentaria aqueles dias. Então Paulo estava aqui fazendo uma aplicação para Timóteo que ele enfrentaria estes homens. 2 Timóteo 4,3 fala: porque virá tempos em que eles não suportarão a sã doutrina, mas tendo esse versículo? Isso. Ali está. Sim, mas aqui já é a explicação do versículo. Né? Então ele estava falando para Timóteo, não de um tempo, né, lá na frente. Ele estava falando para Timóteo aplicar naqueles dias atuais. Né? Então aqui é a explicação do versículo. Mas deixou escrito para nós hoje, porque o que é pregação? O que é doutrina? Às vezes a gente convida alguém para pregar e a gente espera uma aplicação dentro daquele tema que foi proposto pela igreja, e a pessoa pega e sai da direção e começa a entrar por outro rumo, né? Larga a direção do culto e começa a falar em línguas estranhas, começa a profetizar e começa a fazer o mesmo de coisa e esquece da verdadeira aplicação da palavra. Então, quando se fala de pregação, é ministração, é ensino da palavra de Deus. E Paulo vai dizer com todas as letras que Paulo devia exortar, né, ensinar com toda perseverança. Por quê? O que é que as pessoas hoje procuram? As pessoas hoje estão correndo atrás de profecias, né, de línguas estranhas e tantas outras coisas. Quando é um ensino voltado para a doutrina de Cristo, poucas pessoas adotam. Então Paulo estava falando naqueles dias atuais de Timóteo e já estendendo aos dias a qual estamos vivendo. Ele diz: pois sobrevirão tempos, né? Então ele estava dizendo: prepara o povo com a doutrina, prepara o povo com a palavra, exorta, ensina, né? Instrui, né? E tenha paciência e doutrina, né? Com toda a paciência e doutrina, pois virá tempos, né? Então, instrução, quer seja oportuno, quer não seja, quando for conveniente e quando não for conveniente. Pastor, eu lembrei de um caso que não lembro qual irmão que me contou, da profecia, sabe? O irmão aí em cima falou: tem 40 irmãos com isso. A igreja não tinha nem os 40, você vê. Então a gente vê que são coisas que a gente precisa estar atento para que nós não seja enganado, né? As recomendações da Bíblia aqui é para que quando surgir essas coisas a gente está atento, porque o que é ensinamento, o que é doutrina, o que é pregação? Pregação já está dizendo, quando Jesus diz: vá e pregue a minha palavra. Aleluia, Deus.
Tem que haver línguas estranhas? Sim, Paulo não abriu mão desse direito da igreja buscar os dons espirituais, da igreja estar sempre na essência do Espírito. Mas no momento da palavra, é a palavra. E nós vemos hoje uma gama de pregadores que eles fogem da liturgia do culto, da ética, porque isso aqui é ética. Pregação da palavra tem que ser a pregação. Eu posso estar transbordando de alegria do Espírito Santo, mas eu tenho que me manter na ética. Isso chama-se ética cristã. A ética de Cristo, ela nos leva a entender, e diz a Bíblia que o Espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo está ali me enchendo de unção, de poder, pode até me mostrar coisas no meio da igreja, mas no momento da palavra eu tenho que me manter. Eu já vi pessoas que estavam cheias de Deus, e Deus mostrava algo para a pessoa, ele se mantinha ali, calado. Quando terminar, ele disse: Deus me manda te dizer isso, isso e aquilo outro. Isso é ética. Não passa o tempo, não passa a oportunidade, a pessoa não leva aquilo para casa, porque o Espírito Santo mandou entregar, mas ele estava entregando primeiro a maior profecia, que é a palavra. Então, a palavra ela está acima de todos, de toda a profecia, porque o amor de Deus, ele supera tudo. Havendo profecia, cessa diante do amor de Deus. Então, o amor de Deus, tem que haver este critério dentro de nós sobre a pregação do Evangelho. Então, Paulo estava recomendando a Timóteo a trazer este ensino para a igreja, para que a igreja tivesse este padrão de ética, nas doutrinas, para não ficar buscando coisas que venham preencher o seu ego, alimentar apenas a sua, trazer uma alegria momentânea, porque palavra, na verdade, quando nós estamos ministrando aqui, às vezes dá até sono, mas é o ensino da palavra. O escritor aos Hebreus vai dizer: há coisas na Bíblia tão difíceis de entender, que alguns de vocês ficaram até com preguiça de ouvir. Já está na Bíblia, porque ensina é ensino. Quem já frequentou o colégio aqui sabe que ouvir a professora ensinar um texto ali é bem difícil. E a palavra de Deus ainda se torna mais difícil para muitas pessoas, porque é ensinamento de Deus. Aí Paulo vai dizer: já estou sendo entregue como libações. E o tempo da minha partida é chegado. Aí diz aqui o verso 8: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juízo, me entregará naquele dia. E não só a mim, não somente a mim, mas também a todos os que amam a vida. Então Paulo estava dizendo: olha, Timóteo, fica atento, ministra bem esta palavra, pregue essa doutrina, exorta, ensina com toda a paciência e doutrina. Ele estava dizendo que Paulo não poderia abrir mão deste princípio, que é o ensinamento da palavra de Deus. Por quê? Nós vamos ver aqui uma referência aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos ler o verso Glória a Deus. o verso 24 do capítulo 2 e o 26, do 24 ao 26, o 24, 25 e 26 do capítulo 2 de 1 Timóteo. Não tenha pressa, é ensino.
Então nós temos que ensinar esta palavra com paciência, porque é ensinamento. É 2 Coríntios, capítulo 2, verso 24 ao 26. O 24 ao 26. 2 Coríntios? É de 2 Coríntios, capítulo 2. Não, primeiro não. Segunda Timóteo, perdão. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao 26. Diz assim: ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se ele dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Está aí, irmãos. Por que deve haver o ensino? Por que deve haver exortação? Porque tem pessoas que Satanás sorrateiramente está levando ele a uma insensatez. E a palavra insensato, né? Jesus ele citou lá no capítulo de número 7 de Mateus, quando ele diz: todo aquele que escuta as minhas palavras e não a pratica é comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então Paulo, dizendo aí aos Timóteo, capítulo 2, verso 24 ao 26, que é para exortar com paciência, para que essas pessoas não sejam levadas, ou que estão sendo levadas à insensatez, né, sendo induzidos pelo diabo. E aí eles podem voltar a ser pessoas sensatas, pessoas sábias, pessoas que tenham uma sensatez diante de Deus, para fugir de toda e qualquer fábulas profanas que são traga para o nosso meio. A gente observa quando as coisas estão tomando um rumo diferente, né, no meio do culto, quando você está alinhado com essa palavra. Aí você descobre que tem algo que não é natural daquilo que você entende. Por quê? Um culto, ele tem sua liturgia. E a Bíblia diz que nós temos que fazer tudo com decência e ordem. Então, a ordem do culto, todos nós sabemos, começa na oração inicial, os louvores da arte cristã, algumas distribuição de oportunidade para irmos avulso, ou até mesmo o hino da harpa. Se alguém resolver cantar um hino da harpa cristã, pode cantar, não é problema nenhum. Porém, cessou aquele momento, o momento de oração, né? Existe a oração para o pregador, que vai ministrar. Depois dali tem que haver o quê? A pregação do Evangelho. É isso que nós temos que estar atentos. Aí tem pessoas que pegam a direção e já começa dando uma rajada de línguas estranhas e não para. E aí desce do culto e aí começa a andar e fazer o trem acontecer. E a palavra fica de lado. Mas irmãos, eu estou trazendo isso porque nós estamos vivendo o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, porque sobrevirão dias, né? E pessoas estão acostumadas a ir em cultos, só apenas que pessoas falam em línguas estranhas, que dá profecias e mais profecias, e a palavra, a pregação, a aplicação da palavra fica de lado, mais de lado mesmo, sem haver nenhum momento de pregação. Então nós estamos aqui, estas fábulas profanas que Paulo fala aqui, são coisas que agradam ao homem, né?
Profecia é bom? Sim. E tudo que você ouve em muitas profecias por aí já está na Bíblia. Porque se nós olharmos de Gênesis a Apocalipse, Deus vai dizer: se tu fores fiel à minha palavra, tu serás abençoado. Não está na Bíblia? Então, meus irmãos, a maioria das profecias que nós ouvimos por aí, a maioria são profetadas, já está na Bíblia. Se tu fores fiel, tu serás abençoado na cidade, no campo, o teu cerco, a tua amassadeira, já está na Bíblia, né? Eis que eu tenho algo grande na tua vida. Está na Bíblia. O Senhor falou para Jeremias: antes que tu fostes formado, eu já te conhecia e te escolhi para este ministério. Está na Bíblia, irmãos. Então, se nós pregar a Bíblia, já vai ser o bastante para agradar a Deus em primeiro lugar, e também a igreja que vai estar ali esperando uma aplicação com toda consciência, com todo critério. Porém, nós precisamos estar atentos que existem pessoas habilitadas nesta área de sair por aí fazendo esse tipo de aplicações, né? De línguas estranhas e tantas outras coisas. Não é por acaso que Paulo traz essas recomendações, né, a nós outros, sobre o cuidado que nós devemos ter, porque as pessoas hoje eles correm atrás muito, né? Até pergunta lá, a Polícia Séria foi dissertada esses dias, né, sobre essa questão de se aqui dava profecia. E ela disse: dá, minha filha. A Bíblia toda é a profecia de Deus para nós. Lá fala a Bíblia. Essas pessoas nem esperam. Se falar que tem Bíblia, eles caem fora. Porque a Bíblia ela é a palavra de Deus e ela vai corrigir naquilo que é necessário. Por isso que Paulo diz: corrige, exorta. Aí no verso 24 e 26 vai dizer que é para nós fugir, né, dos enganos do diabo e se tornem pessoas sensatos diante da sua palavra. Quer dizer, pessoas que têm uma habilidade, que têm um conhecimento e vai discernir realmente aquilo que agrada a Deus e que é bom para a nossa alma. A palavra de Deus ela é tratável, ela é boa, ela é agradável, ela é uma palavra que nos sustenta, que nos dá firmeza. Vamos ver o que diz aqui em Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 e o verso 18. Gálatas 5, verso 16 e o verso 18. Vamos ver o que diz aí para nós. E alguém pega Timóteo 3 e verso 16. Gálatas é até quando, professor? Gálatas capítulo 5, verso 16 e o 18. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Tudo aqui está ligado aos ensinamentos, né? Que nós vemos que até hoje existe ensinamento sobre a lei, né? Que nós temos que andar pela lei. E Paulo recomenda a Timóteo a trazer uma doutrina sadia para aqueles dias e deixou escrito para nós levarmos a sério, né, os ensinamentos do Senhor. Agora, Timóteo, 1 Timóteo 3 e 16. É só 16, vai rápido 3. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito,
grande é o mistério da piedade. Nós vemos aqui que Jesus Cristo, ele se manifestou, né, com grande amor, com grande graça e misericórdia. E Paulo vai dizer aqui ao Timóteo, né, que grande é o mistério da piedade, que pode ser aplicada a incrédulos ou chamados à fé, ou aos crentes, um chamado a continuar a crer e pôr em prática a aplicação das doutrinas. Então, amados irmãos, este evangelho, essa doutrina, ela é para ser aplicada tanto para nós como igreja, como para as pessoas não crentes. Nós não podemos omitir essa verdade de Deus em momento algum. Se nós estamos trazendo uma ministração para uma pessoa que não é crente, nós vamos falar essa mesma doutrina. Quando Jesus mandou pregar o evangelho, né, a toda criatura, eles pregam a minha palavra a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Esta é a fala que Jesus ordenou para os discípulos depois da sua morte e ressurreição. Então eu não posso omitir esta fala de Jesus, porque senão as pessoas vão achar que a coisa é tão fácil chegar lá no céu e entrar, e aí eles vão dizer: mas eu não sabia que tinha essa parte aí, que eu tinha que crer para ser batizado e ser salvo. Aí ele disse para Nicodemo que Jesus, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo não para condenar o mundo. Verso 17 do capítulo 3 de Mateus, de João. Aí ele diz assim, que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí o verso 18 assim: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no unigênito Filho de Deus. Isso é a doutrina de Cristo. E nós não podemos deixar de fora esta fala, porque tem pessoas achando que vai chegar lá no céu de qualquer maneira e entrar, porque acha que é filho de Deus, e não é. Filhos de Deus está lá no capítulo 1 de João, quero que o diácono Luiz Fernando faça essa leitura, para nós como igreja entender, para nós passar para os nossos ouvintes. Capítulo 1, o verso 11 e o 12. Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A saber, não há uma pontuação. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem ou do varão, mas da vontade de Deus. Esses são os que batizaram, receberam a adoção como filhos, aí passa a ser filhos de Deus. Do contrário, meus amados, ninguém é filho, é só criatura. Só passa a ser filhos quando recebe o Filho do Deus Altíssimo. Os irmãos estão entendendo? Quem está entendendo aí essa palavra? Enquanto as pessoas não entenderem que tem que receber Jesus como seu Senhor. Marcos 16, 15. E disse: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Isso quem foi que falou isso? Foi a igreja? Foi os apóstolos? Não, foi Jesus para os apóstolos, depois que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele apareceu os 11. Por que os 11? Porque Judas já não estava mais presente, já tinha se suicidado, né, porque fez o que fez com o nosso Senhor Jesus traindo, e aí ele mesmo, com a sua remorso, né, com a culpa, ele se suicidou. Então Jesus aparece os 11, que estavam ainda com medo dos judeus, estavam trancados dentro de casa, diz a Bíblia, né? No verso 11, eles estavam trancados dentro de casa, no verso 11 do capítulo 16 de Marcos, com medo dos judeus, e Jesus chega e entra dentro de casa, se põe no meio deles e diz: a paz seja com vocês.
e lançou a incredulidade deles em roubo. E aí diz: vão por todo mundo agora e pregam o Evangelho. Mas, irmãos, nós não podemos deixar isso de fora, esse ensinamento de Cristo para as pessoas, porque tem pessoas indo a passo largo para o abismo, porque estão achando que a coisa é tão fácil. Não, vou morrer, chegar lá, Deus sabe o que faz. Não, Jesus já disse: eu vou para o céu. Se vocês preparam lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vocês também. É nós que temos que fazer a nossa parte agora. Jesus já morreu, deixou escrito. Os apóstolos, depois de Cristo, deixaram os ensinos aqui. Aí Paulo diz assim: eu, como sábio construtor, fiz este fundamento, e se outros construir, que seja em cima deste. Ele não está dizendo que nós não podemos abrir igreja, que nós não podemos criar outros segmentos com nomes e mais nomes, porém que seja em cima deste fundamento que é Cristo, a doutrina de Cristo e dos apóstolos. Então Paulo ele deixou bem claro para Timóteo que ele ensinasse com muita propriedade, com muita clareza para os irmãos, porque nos últimos dias as pessoas não iam querer ouvir, na verdade, a doutrina, mas eles iam querer ouvir essas coisas que estão acontecendo aí nessas igrejas neopentecostal, que sai falando bem muita coisa e as pessoas se alegram, na verdade. Mas quando sai dali, você entende o que foi falado? Porque Paulo também vai dizer que se nós tivermos de falar alguma coisa, tem que ser, com clareza, a palavra tem que ser bem clara, porque senão é como muitos instrumentos que são tocados, mas com sons desafinados, então ninguém vai entender nada. Se esse violão estiver desafinado, até quem está cantando aqui vai dizer: eu não estou entendendo nada. Então a pessoa que entrega uma profecia em línguas estranhas, ele te deixa confuso, fala mais línguas estranhas do que uma palavra direta. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus não é de confusão. Eu estou trazendo isso, irmãos, porque nós estamos rodeados de tantas coisas e nós precisamos de estar atentos, porque existem muitas coisas que parecem, mas não é. Aí o Senhor Jesus, na sua palavra, vai dizer: provai e vede se o Espírito é de Deus. Então, quando falta a ética, já não está na direção de Deus, porque a ética, ela é do Senhor Jesus. E quando a Bíblia diz que tem que ser tudo com decência e ordem, o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Paulo não proibiu a profecia, Paulo não proibiu a línguas estranhas, mas tem o seu momento. Quando é que a coisa está errada? É quando sai da direção, quando sai do momento. Eu já recebi profecia e se cumpriu. A pessoa ministrou a palavra ali, quase 1 hora de ministração. Quando terminou o culto, eu estava lá arrumando o violão, e o irmão desceu lá e foi lá: Deus me mostrou isso, isso, isso e isso. Em pouco tempo aconteceu. E o mais importante é que o Espírito Santo te lembra. Aquele dia que foi falado, o Espírito Santo, ele é lindo, porque quando é de Deus, o Espírito Santo vai lá e confirma. Então, meus irmãos, que nós possamos estar atentos, porque tem muita gente frustrada, porque recebe certas profecias que não se cumprem, e aí a pessoa fica esperando, aí diz: olha, eu cansei de esperar essa profecia e não veio, eu desisti, até da igreja, porque não cumpriu. Paciência significa comunicar tudo o que está na Escritura. Doutrina, a doutrina significa comunicar tudo que está na Escritura. Doutrina, instrução, correção. A palavra de Deus é isso: é doutrina, instrução e correção. O pastor, o Neto esses dias também falou uma coisa para mim que eu achei certa. Tem empregador que fica falando as coisas para a gente no microfone. Eu falei assim: mãe, é bem mais bonito e mais certo chegar na pessoa,
falar. Os outros ficavam escutando. É porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus ele não é de confusão. E às vezes também tem momentos que é o particular de Deus com a pessoa. A pessoa vai lá e expõe o caso, a situação. Né? Deus tem momento que quando a pessoa passa da medida, né, Deus envergonha, Deus traz à tona para poder abrir um certo temor. Igual a questão de Ananias e Safira. Eles venderam a propriedade e aí quiseram enganar o Espírito Santo de Deus. E aí Pedro, usado pelo Espírito Santo de Deus, tu não mentiste a mim, mas mentiste o Espírito de Deus. Aí houve uma correção naquele momento. Morreu os dois. Porque ali a Bíblia diz que foi para que houvesse temor entre os irmãos. Né? Às vezes Deus até mata pessoas para que haja um temor. E nós sabemos de casos já no nosso tempo que Deus corrigiu pessoas com morte, porque duvidou, porque profanou o Espírito de Deus. E a Bíblia diz que Deus não aceita profanação. É isso. Profanação é quando você não leva a sério aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando. Então, meus irmãos, precisamos entender que Deus, Ele é um Deus de amor, um Deus que ama, mas é um Deus zeloso e Ele é fogo consumidor também. Então, doutrina, instrução e correção. É um encorajamento, né? Encorajamento a ensinar as Escrituras, né? Em conjunto. Vamos ver aqui outra referência. Primeiro Timóteo, capítulo 11, capítulo 1, verso 11. E 2 Timóteo, o verso 1, o 8 e o 10. Primeiro Timóteo, capítulo 1, do verso 11 e 2 Timóteo, verso 1, 8 e 10. Quem achou pode ler. 11, né? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 11. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. Até quanto, pastor? Só 11. Isso mesmo. Conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que lhe foi confiado. Né? Então, Paulo está dizendo que este Evangelho da glória de Deus foi confiado a ele. Então, ele estava instruindo Timóteo a manter nesse mesmo padrão de ensinamento deste Evangelho, o Evangelho da glória, porque o Evangelho de Cristo, ele é quem vai, através do nosso apego a esta palavra, a este Evangelho, é que nós teremos o nosso corpo glorificado em Cristo Jesus. Se nós não atentar para estes ensinamentos, o que vai acontecer é que nós vamos ficar no pó da terra, como disse Daniel capítulo 12, né? E verso 2. Vamos ficar no pó da terra, porque os que estão no pó da terra dormem com Cristo, a Bíblia diz que eles ressuscitarão primeiro. Mas os que dormem sem Cristo serão ressuscitados depois para a vergonha e horrores eternos. Então, este Evangelho da glória que Paulo está falando, ele torna nós, já desde agora, pessoas bonitas diante de Deus. O Espírito Santo, através da palavra, vai trabalhando a nossa fisionomia, o nosso caráter,
né? O brilho que há no rosto da igreja é diferenciado. Aqueles que andam de acordo com os ensinamentos de Cristo, ele já é trabalhado desde agora, já passa a ter um brilho. Então por isso que Paulo fala o evangelho da glória de Deus, que ele foi confiado. Então ele estava recomendando a Timóteo a manter esse mesmo evangelho em atividade na vida dos irmãos daqueles dias, e hoje está para nós o mesmo ensinamento, não fica velho. A Bíblia diz que ela se renova cada manhã na vida da sua igreja, né? Timóteo, capítulo 2 Timóteo, capítulo 1, e o verso 8 e 10. É o 8 e 10, perdão. Que achou? Pode ler. 2 Timóteo 1, 8 até o 10. Isso. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com tanta vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor, do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Se nós entendermos, veja só, desde os tempos antigos, mas foi revelado agora por meio de Cristo Jesus. Paulo estava pregando aqueles dias o Evangelho da graça, né? E ele continua sendo pregado por nós, o Evangelho da graça, porém com muita sinceridade, porque as doutrinas de Cristo elas permanecem de pé até hoje. Paulo, ele apanhou muito por causa de falar a verdade. Paulo, ele sofreu mais porque ele era tido como um paroleiro, contador de história. Ele chegou pregando o Evangelho de Cristo, dizendo que teve um encontro com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento ele foi transformado, e aí ele recebeu de Cristo a autoridade dada por Deus para anunciar este Evangelho tanto aos gentios como aos judeus. Mas chegou um tempo que os judeus resistiram tanto a Paulo, que ele disse: agora eu estou indo para os gentios. E aí ele foi exclusivamente à porta dos gentios, porque já havia sido determinado por Deus Paulo ser a porta do gentio. Era uma exclusividade de Paulo pregar para o gentio, mas ele não deixou de trazer também as informações do Evangelho da Graça para os irmãos romanos, judeus ali, mas ele foi muito perseguido e rejeitado, né, por causa deste Evangelho que ele pregava. Então, meus irmãos, nós vemos que este Evangelho, até hoje, ele é rejeitado por muitas pessoas, principalmente quando se trata de aplicação da sã doutrina. Muitas pessoas não querem dar ouvido. E assim, o trabalho de um evangelista, o escopo total do evangelista não foi exemplificado aqui nem em algum outro lugar na Escritura. Paulo instrui Timóteo acerca do Evangelho. Então, a vida de um obreiro, ela é uma vida bem terrível na sociedade quando ele leva a sério, Aí fala aqui sobre o escopo, Até fiz uma pesquisa nesse nome, o escopo da sociedade, Vamos ver aí, é o escopo
lugar nas Escrituras. Paulo instrui Timóteo acerca do Evangelho. Então, o escopo, vê bem aí, minha filha, o significado dessa palavra, escopo. Espaço ou oportunidade para o movimento, atividade ou pensamento desimpedido. Regulamentar oficialmente uma profissão e traçar-lhe o verdadeiro ponto em que se mira o alvo. Os irmãos viram aí? Não é tão fácil você arrumar espaço, né? Ter um equilíbrio na sociedade como um pregador de verdade, da verdade que liberta. Você tem que arranjar espaço, porque hoje a vida de um obreiro ela é restrita em muitos lugares. Quem prega as doutrinas de Cristo ele é pouco convidado. Mas você quer ver a coisa estourar? É se você começar a ser um pregador aí que fala o mesmo de coisa para as pessoas. Aí você, a sua agenda não vai caber. Eu tenho um cunhado que ele sempre fala, se eu quisesse encher esta igreja aqui dentro de poucos dias, era só começar a falar um bocado de coisa ali que o povo gosta. De fato, irmão. Então, existem pessoas que gostam de movimentos dessa natureza, mas a sã doutrina, ela é algo que ela incomoda muita gente. Uma vez, pastor, quando eu estava bem no começo, nós temos uma irmã que ia na igreja comigo, foi chamando eu, vamos ali que está uma pessoa profetiza, vamos lá. Eu cansei de ficar andando nas igrejas com ela, de tanto que ela andava nas igrejas. Eles ficam buscando essas fábulas profanas que Paulo deixa bem claro que é fábulas profanas, é coisas da cabeça do homem. E desde muitos anos, de muitas épocas, já existiu isso. Pessoas que profetizavam a respeito de pessoas trazendo apenas coisas para o homem, para agradar o homem. Vamos ver que Josafá, ele chegou a Acabe, foi o rei Josafá, e aí ele disse, olha, vocês têm uma terra aí que o Senhor deu para vocês como herança, não é tempo de nós conquistar essa terra? Ele disse, mas vamos consultar o Senhor por meio dos profetas. 400 profetas profetizou, pode ir, rei, que você vai ser bem sucedido. E Josafá viu aquele negócio, ele disse, não tem ninguém aí que fala pelo nome do Senhor? Ele disse, tem um tal do Micaías aí, estava até amarrado lá no tronco, já comendo pão e água, porque o rei não gostava dele, porque só falava a verdade. E aí os 400 estavam lá bem alimentados e tal, a agenda estava cheia, um espaço de sobra para eles. Eles trazem esse Micaías. E Micaías vai lá e profetiza no nome do Senhor. Ele disse, olha, se tu for e voltar com tuas pernas, é porque o Senhor não falou por mim. Aí ele levou logo uma bofetada de um dos profetas lá. E aí o negócio andou. E ele foi. Pode ir. Aí a Bíblia diz que lá na guerra ele ainda fez uma tramulha e colocou as vestes reais de outra pessoa e foi lá no meio dos outros. E a Bíblia diz que um jovem pegou uma flecha e atirou ao erro, aleatoriamente. E aquela flecha foi andando. Matou o rei. Não teve escape, porque Micaías era um homem que levava a sério os ensinamentos de Cristo. Amados irmãos, não é ruim andar na verdade, não é difícil falar a verdade e andar na verdade. Nós só temos que entender que o Deus eterno requer de cada um de nós a verdade que liberta. Então, temos que ter espaço, ou às vezes nos falta espaço, no momento de fazer uma aplicação, porque nem todos os lugares nos aceitam, mas o apóstolo Paulo ele continua dizendo a Timóteo que ele deve fazer isso com perseverança, com insistência, para que as pessoas, quando chegar esse tempo, alguém esteja
com a vida habilitada para poder ter uma vida sensata. Não ser uma pessoa insensata, que ande por qualquer vento de doutrina, né? Que ande correndo atrás de coisas novas, né? Porque coisas novas, a Bíblia já é o novo de Deus para nós. O próprio Jesus, quando ele veio, disse: um novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Esse é o novo de Deus na nossa vida. Vamos aprender a amar os nossos irmãos, o nosso próximo. Chegou um certo escriba e perguntou para o Senhor: qual é o maior mandamento? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, né? Com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, e o teu próximo como a ti mesmo. Às vezes, amados irmãos, nós não temos condições de amar nem o nosso próximo. E aí queremos ouvir coisas boas de Deus. Isso aí está errado. Será que Deus é tão injusto com Ele mesmo, com a sua própria palavra? Precisamos rever, né, se é aquilo mesmo que está acontecendo, é aquilo que está refletindo na nossa vida, aquilo que a pessoa está falando, se é real de Deus para nós. Porque Deus, Ele é um Deus zeloso, e Ele requer zelo da nossa parte, principalmente com a questão do amar o próximo como a nós mesmos. Às vezes nós não estamos amando o nosso irmão e dizemos que amamos a Deus. Aí o próprio Senhor diz assim: como é que tu diz que ama a Deus que nunca viu e aborrece o teu irmão que vê todo dia? Irmão, está aí uma verdade de Deus que dói em cada um de nós. A Bíblia é bem categórica. Como é que eu digo que amo a Deus que nunca vi e odeio o meu irmão que vejo todo dia? Aí vem alguém, manda-lhe uma profecia dizendo que está tudo certinho, continue assim que vai dar certo. Meus irmãos, aí onde a Bíblia manda dizer: provai e vê se o Espírito é de Deus. Essa é a doutrina do Senhor. Provai e vê se esse Espírito é o de Deus. Por quê? Eu posso avaliar a minha vida pela palavra. A Bíblia diz: pelo fruto você conhece a árvore. Essa é a verdade do Senhor. Quero que os irmãos entendam que o que está na Bíblia é bem claro para todos nós. Se eu não tenho condições de amar o meu próximo como a mim mesmo, eu não posso estar bem com Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, ainda continua nas trevas. Então essa é a doutrina de Cristo para nós. E nós precisamos mudar muito os nossos conceitos. Eu preciso mudar, nós precisamos mudar. Eu gosto de usar esse termo, essa fala, nós, porque nós estamos ainda na terra. E tem algumas coisinhas que tem que ser reparadas enquanto estamos tendo tempo. Né? A Bíblia diz que enquanto temos tempo, devemos fazer o bem. Isso aqui é coisa de Deus para nós, porque dá tempo de nós consertar muita coisa em nós. Né? O verso número 2 de 2 Timóteo, né? Do capítulo 4, nós vamos voltar aqui, que é mais uma referência a ser observada. E diz: porque a palavra, que pregue a palavra, insisto, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Às vezes não é tempo, mas nós temos que fazer. Aí o Senhor Jesus disse que nós devemos pregar essa palavra a tempo e fora de tempo. Aí aqui está dizendo: quer seja o tempo oportuno, quer não seja. Corrige, exorta com toda a doutrina.
O Senhor, ele é bem claro. Nós temos aí um visitante. Então, o Senhor Jesus, vamos ver aqui. 1 Coríntios, capítulo 9, e o verso 24 ao 27, Filipenses 3 e 14. 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, nós já estamos encerrando. Pode ir embora. Paulo usa o linguajar figurado relacionado com o tipo de Paulo. É o capítulo 9, e versículo 24 ao 27 de 1 Coríntios. Capítulo 9, o 24 ao 27, Filipenses 3 e 14. Nós já estamos indo para o encerramento. Primeiras Coríntios, capítulo 9, verso 24 ao 27, Filipenses 3 e 14. 24 e 27? Isso. 1 Coríntios 9, 24 e 27. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferido golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Os irmãos entenderam como que é o final da história? Todo atleta ele corre, né, no objetivo de ganhar o prêmio. Paulo diz assim: eu corro não como deferindo, jogando soco ao ar, mas eu corro com cuidado, para que o que eu estou aplicando aqui para vocês, eu tenho cuidado, e não só vocês ser salvos, como também eu. É isso que ele está dizendo. O cuidado é com todo mundo. Eu tenho que ter um maior cuidado comigo, na hora de eu aplicar essa palavra, também com vocês, para que nós não venhamos se perder dentro deste assunto, porque aqui a palavra de Deus está dizendo que nós temos que ter um cuidado para sermos salvos em Cristo Jesus. Vamos ver Filipenses 3 e 14, que está na mesma direção. Prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Prossigo para o alto. O prêmio está lá em cima. Não se engane. O nosso prêmio, a nossa coroa está lá em cima. Se nós não estiver atento ao, mas tem gente que quer tirar nós da direção. Tem gente que quer ludibriar a nossa fé, a nossa comunhão. E a nossa comunhão ela só é estável por meio da palavra, por meio da sã doutrina. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que ele diz: prega, exorta, ensina, né, com toda perseverança, com todo cuidado, para que ninguém venha um dia estar abastado desta doutrina, para que eles não venham ficar enjoados. Ensina eles, porque vai vir um tempo que muitos não vão querer nem ouvir. E de fato, quando fala que é palavra, as pessoas não querem. Agora, se for profecia, não, eu vou. Não, lá fala, lá diz teu nome, diz o que está fazendo, o que está acontecendo.
Aí nós temos que estar atentos, porque, como eu falei, nós temos que ter cuidado com os pregadores de hoje. Pregadores que largam o púlpito aqui, começam a andar no meio da igreja dando profecia, já tem que estar de olho. Porque a liturgia do culto, a Bíblia diz que tem que ser tudo com decência e ordem. A ordem do culto aqui nós sabemos como que funciona, né? Nos outros lugares não importa, mas eu estou trazendo aqui para nós estar atentos. Não que nós vamos proibir a pessoa falar em línguas estranhas, até porque o nosso incentivo é que busca pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos revela a palavra, é o Espírito Santo que nos vai nos instruir, é que vai dar interpretação. Mas quando alguém sai da posição e começa a fazer as coisas, e aí parece que perde a direção, perde o rumo, que aí não lembra mais de orar e a coisa anda de qualquer maneira. É esse cuidado que nós temos que ter, porque aonde há desordem, não há a operação de Deus. Isso é fato, né? E nós precisamos estar ligados nisso. Eu estou trazendo um ensino, não é para os irmãos desanimar, é para os irmãos ficar atentos e ficar ligados. Se Deus falou, receba. Espera cumprir. Se não cumprir, é porque foi Deus que falou. Porque quando Deus fala, Ele disse que Ele vela pela sua palavra para se cumprir. Não é isso que Ele disse? Se Ele falou, mas Ele também diz: sai daquele profeta que diz que foi eu que falei, sem ter sido eu que falei. Aí o problema não é com você, é com o profeta. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque tem muitos que saem dizendo que é Deus e não é Deus. Mas ele sai do profeta. Por isso, nós temos que ter cuidado de trazer a palavra, porque aqui já é a maior profecia para todos nós. Amém? Só para nós encerrar. Atos, capítulo 20, e verso 14, e 1 Coríntios 15 e 10. Aí nós já vamos orar, para os irmãos terem uma plena certeza de que Deus ainda fala por meio da sua palavra. Atos 20 e 24. E 1 Coríntios 15, verso 10. Atos 20, 24? Isso. Pode ler. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo foi o único beneficiado, podemos dizer, com os 9 dons. E ele disse: por isso eu não tenho por preciosa a minha vida. Veja que ele não se vangloriou, ele não ficou falando meio de coisa no meio do povo. Ele disse: ó, quando eu fui até vocês, eu fui levando Cristo e este crucificado, para que a fé de vocês não se apoiasse em pessoas, mas em Cristo. Os irmãos estão entendendo? Que Paulo, por ter os 9 dons, ele poderia viver todas as reuniões dele falando em línguas estranhas, falando, dando profecia e tanta coisa. Mas ele disse: eu não tenho a minha vida por preciosa, né? Para nós encerrar, 1 Coríntios 15, verso 10. E ele conseguiu isso pela graça de Deus. Pode ler? Pode. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Pela graça de Cristo sou o que sou. Paulo, ele deixou bem claro que ele não se envaideceu em momento algum. E foi Paulo, exatamente Paulo, que repreendeu os irmãos que viviam fazendo essa confusão de línguas estranhas, né? A desorganização dos dons espirituais. Fizeram uma bagunça que Paulo
teve que escrever mais uma outra carta para que ele se organizasse, né, na forma de falar em mistério, né? Que quando falar, seja um de cada vez, né? Mas que vocês busquem os dons espirituais, mas de preferência de profetizar. Mas se não houver intérprete, né, que vocês falem na língua comum que os outros venham entender. Os irmãos estão entendendo? Foi Paulo que trouxe isso para nós, essas recomendações, porque ele foi o fundador das doutrinas de Cristo. Então vamos ficar atentos, né, quando a gente for, porque a gente vai visitar a igreja, e a gente sabe que tem coisas por aí, esses neopentecostais são terríveis, e a gente tem que estar atento, porque eles estão num fogo, eu não sei se é fogo estranho, porque desde o Velho Testamento tinha gente que assistia fogo estranho na casa do Senhor, e nós temos que estar atentos. Alguns, como era na época da lei, Deus matava logo, não se criava muito, não ficava muito tempo fazendo essas coisas não. Hoje é o tempo da graça, aí as pessoas brincam com a graça, porém nós que temos o conhecimento de Deus, devemos estar atentos a tudo que está sendo falado e como que está sendo falado. Tem igreja, né, pastor, que é 10 minutos a palavra e 40 minutos é profecia. Então assim, volto a dizer, não sou contra a profecia. Deus já usou pessoas com profecia para mim, para minha esposa, né, para os meus filhos, e se cumpriu. Mas no tempo, depois da palavra. A palavra é a maior profecia, né? E o Senhor Jesus diz para Jeremias: prega a minha palavra. Aí Deus fala para Jeremias, aí vem Jesus e fala para os apóstolos: vão e prega a minha palavra. Aleluia. Em momento nenhum Jesus mandou profetizar, Jesus mandou estar falando línguas estranhas, né? Ele disse assim, depois lá em Marcos ele disse: falarão novas línguas, pegarão serpente, né? E deu essa pincelada sobre falar novas línguas, né? Mas a recomendação primeira é de pregar a palavra. É a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então é por meio da palavra que nós seremos libertos. Deus abençoe a amada igreja, em nome de Jesus, e vamos se colocar de pé. Quinta-feira nós temos culto de oração. Domingo é culto da família, né? Graças a Deus. Pedido de oração, alguém quer oração? Amara de oração, está ali a nossa irmã que nos visita nessa noite, né, a irmã Rosana, né? A igreja está feliz com a presença da irmã Marlete, que é oração, mas o irmão Godival, Deus abençoe, a irmã Rosana, a igreja está feliz com a presença da irmã Rosana, que queremos? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Esta igreja ama você. Sinta-se bem em nosso meio. Oh, glória! Eu quero perguntar à irmã Rosana: você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma? Quer vir aqui à frente? E nós vamos estar orando por você, porque a palavra diz que todos os que receberam o Filho, né, esses se tornarão filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Você crê no nome de Jesus e quer Ele como Senhor seu, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Então está a irmã Rosana recebendo Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida. Nós vamos estar orando, né, e ministrando a bênção da salvação na vida da irmã Rosana, né, a vida da irmã Mara, né? Vamos orar pela irmã Mara, para que Deus venha completar a obra de libertação na vida da nossa irmã. Amém? Estenda as suas mãos e Deus estará libertando a vida da nossa irmã Mara. Deus já tem um cuidado especial com ela. Eu sei que Ele vai trabalhar mais este vaso em nome de Jesus. E orar também aí pela irmã Marlete, pela sua família, pelos seus familiares e amigos. Amém? Nós vamos orar primeiro pela nossa irmã. A irmã
Nós vamos estar orando e pedindo ao Senhor que escreva o seu nome no livro da vida. Amém? E a partir desse momento aí a irmã tem que zelar por este nome escrito no livro da vida. A igreja está para te orientar, para te instruir dentro da palavra. E Deus estará cuidando melhor de cada um de nós. Querido Deus e eterno Pai, aqui está, Senhor, a tua serva, Senhor, a irmã Rosângela, recebendo a Ti como Senhor e Salvador da sua alma. Deus, em nome de Jesus, escreva o nome dela no livro da vida. Nós ministramos a bênção da salvação, a bênção do perdão, a bênção da cura, da libertação sobre a vida dela, sobre a alma dela. Pois o Senhor Jesus é o Deus que salva, o Deus que perdoa, o Deus que liberta, o Deus que cura. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos a Ti e pedimos que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida e apaga, Senhor, todos os pecados, todas as transgressões da Tua filha, em nome de Jesus. Pai, receba ela como filha neste momento e toma para Ti e faça segundo o Teu querer. Neutraliza toda a ação do inimigo na vida dela a partir deste momento, porque o Senhor é o Deus que cuida de cada um de nós. Assim nós cremos, Senhor, na salvação da alma dela. Por isso nós ministramos a bênção da salvação e a bênção do perdão sobre a vida dela, em nome de Jesus. Também, Senhor, apresentamos a vida da irmã Mara. Pedimos que o Senhor o liberte, que o Senhor apague todo o mal. Deus, neutraliza toda a força do inimigo na vida dela. Toda a operação do erro caia por terra na vida desta mulher. Pai, em nome de Jesus, nós expulsamos todos os demônios, Senhor, que tem, Senhor, perturbado a mente dela. Em nome de Jesus, toda sorte de mal, todo espírito de enfermidade, todo espírito perturbador, bata em retirada agora em nome de Jesus. Não resista ao poder do nome de Jesus. Pai, nós oramos e repreendemos toda sorte de mal, todo espírito do erro. Não resista ao poder do nome de Jesus. Assim nós oramos, ó Pai, ministramos a bênção sobre a vida dela, em nome de Jesus. Também, Senhor, apresentamos, Senhor, a vida da irmã Marlete, a vida, Senhor, do irmão Dorival. Senhor, guarda a vida deste casal, toma nas tuas mãos, aonde os teus filhos puseram as plantas dos vossos pés, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja direcionando a mente e o coração dos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a sua família, os seus familiares, amigos e vizinhos. Nós ministramos a bênção da salvação sobre o lar dos teus filhos, em nome de Jesus. Permaneça com tuas mãos estendidas, dando vitória aos teus servos. Assim, ó Pai, nós oramos, confiando no poder que há na tua palavra, pois o Senhor é o abençoador de todos nós. E assim, Senhor, nós cremos na vitória que vem de Ti, na graça que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós por meio da Tua morte de cruz ali no Calvário. Pai, em nome de Jesus, assim nós oramos e ministramos a bênção sobre a vida dos Teus servos. Pai, eu oro Te abençoando a Tua igreja com toda sorte de bênção. Os Teus filhos que fizeram presente, Senhor, nesta reunião, neste estudo, Senhor, da Tua palavra. Não deixe, Senhor, que nada e nem ninguém venha tirar, Senhor, nós da direção, mas que nós possamos estar firmes e constantes, Senhor, nesta obra redentora, nesta obra de salvação da nossa alma, que nós possamos nos apegar à Tua palavra em todo o tempo e viver, Senhor, os Teus preceitos, as Tuas verdades. Assim nós oramos, ó Pai, confiando inteiramente em Ti, e em nome de Jesus nós oramos Te agradecendo, ó Pai. Muito obrigado e graças a Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor Jesus na terra. Que todos digam amém. Fidelidade e mansidão. Brasil, nós Te abençoamos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.